Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 69. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo em um ano, com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu estou um pouquinho rouca, me recuperando de uma gripe, mas nós continuaremos a nossa leitura. Se você chegou até aqui, parabéns! Você chegou no último capítulo do livro de Números. Na realidade, nós vamos ler 2 capítulos hoje que concluirá este livro. Eu vou ler para vocês os capítulos 35 e 36 e no próximo áudio começaremos Deuteronômio. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigado por mais um livro concluído. Que tudo que nós lemos aqui, Pai, durante esses dias, possam ficar guardados em nosso coração e que Teu Espírito Santo possa nos fazer lembrar quando precisarmos do Seu encorajamento, da Tua paz, de ajudar outras pessoas. Nos ajude, Pai, a usar a Tua palavra, a nossa arma de guerra. Obrigada, Espírito Santo, por nos dar sabedoria, conhecimento e compreensão. Esteja conosco em toda a leitura, revelando a vontade do Pai para as nossas vidas. Que hoje nós possamos conhecer mais e mais a Deus, seu caráter, o que Ele ama, o que Ele não ama, as coisas que motivam o nosso Deus. E que eu possa amar mais o Senhor a partir de hoje, amar mais as pessoas que Ele colocar em nossos caminhos. Continue direcionando os nossos passos de acordo com o Teu querer, remova qualquer tipo de distração e esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Números capítulo 35. A cidade dos Levitas. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que, da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem, e deem-lhes também pastagens ao redor das cidades. Assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para todos os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros, a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para pastagens das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucas da que tem poucas. As cidades de refúgio. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para o julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para qualquer outros
estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se o homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino quando o encontrar, o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se alguém com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se, sem vê-la, deixá-la cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar, entre ele e o vingador da vítima, de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio, para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se contudo o acusado sair dos limites da cidade de refúgio, para onde ele fugiu, e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Estas exigências legais serão para vocês e para suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra e só se pode fazer propiciação sangue do assassino que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Números capítulo 36, último capítulo do livro de Números. A lei da herança das mulheres, o caso das filhas de Zelofeade. Os chefes das famílias do clã de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertenciam aos clãs descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes e os chefes das famílias israelitas e disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora, suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem pelo casamento.
Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à da tribo com a qual se unirem pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo de nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão. É isso que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo do seu pai. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Maalá, Tirza, Ógla, Milca e Noa, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo do seu pai. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Amém. Bom, no capítulo 35, a narrativa começa com Deus instruindo Moisés a designar as cidades de refúgio, que essas cidades são para aqueles que cometeram homicídio não intencional. Essas cidades eram como santuários de proteção, onde os acusados podiam buscar abrigo contra a vingança dos familiares das vítimas. Também nesse capítulo trata da importante prática da vingança do sangue, ressaltando a necessidade do julgamento justo e proporcionado em casos de homicídio. A justiça prevalece quando a vida de todos é valorizada e protegida, e este capítulo fornece um guia essencial sobre como garantir isso. Então, nesse capítulo, nós somos lembrados que a justiça é fundamental para qualquer sociedade, que a proteção à vida, a responsabilidade por nossos atos são princípios que continuam a nos guiar até os dias de hoje. Bom, e no último capítulo de Números, nós encontramos um desfecho intrigante e surpreendente para a jornada do povo de Israel pelo deserto. Esse capítulo finaliza de maneira inesperada, explorando as questões de herança, casamento e terras, que são essenciais para compreender a organização da sociedade israelita naquela época. Então é retomada a história das mulheres, das filhas de Zelofeade, e abordando Moisés e os líderes da comunidade com a preocupação que elas tinham com relação à herança. E elas se preocupam com a possibilidade de perder a herança do seu pai, uma vez que elas não teve filhos, o que era crucial na cultura daquela época. Então a sabedoria de Moisés, inspirada por Deus, se revela a propor uma solução que equilibra a preservação das heranças das filhas de Zelofeade com a manutenção das terras dentro das tribos. E também nos ensina a importância da justiça, da equidade em relação à distribuição de bens e terras, mostrando como a liderança de Moisés procurou encontrar uma solução que garantisse uma estabilidade social, a continuidade das tradições de Israel. E também destaca a consideração pela preocupação das mulheres, reconhecendo a voz da mulher e a participação também nas decisões comunitárias. Bom, aqui nós terminamos o livro de Números e
Nos encontramos no próximo livro, né? Deuteronômio. Vamos mergulhar em mais um livro da Bíblia e conhecer mais um pouco do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.